Na verdade, esse movimento modernista que surge no seio do Fotocine Clube Bandeirantes, transformam a fotografia brasileira para sempre, né? Ou seja, nós vínhamos por um caminho e de repente tem um terremoto no meio, no sentido de que essa turma, esse grupo que forma o que chama a Escola Paulista, eles vão procurar na forma a construção do conteúdo, no formal a construção do temático, né? Então, apesar de nunca terem abandonado uma temática global ligada a essas grandes cidades, às urbes, à indústria, ao gigantismo, o lado voraz da metrópole, em crescimento, o seu tema, mas fazem através de fragmentos, de frações, né, criando imagens muito mais importantes pela discussão da forma que qualquer outra coisa. A fotografia no Brasil era estritamente documental ou pictórica, né? Ou ela cumpria seu papel documental, uma fotografia nasce documental, nasce com essa função, e mais ou menos além de função, dá para dizer que mais ou menos com esse campo delimitado, você fique por aí, né? E com o pictorialismo a fotografia tenta se aproximar da pintura para ingressar no campo da arte. Não vamos chamar de mercado, mas vamos chamar para o espaço da arte, né? No campo da arte. Para ser aceita como arte, ela passa pelo pictorialismo, que é a imitação da pintura na fotografia. Mas, estranhamente, dentro desse espaço cheio de regras, surge, né, no Bandeirantes a ruptura com tudo, né? Eles rompem com as formas, rompem com a necessidade do documento, dos temas, e eles rompem em conjunto. Então quem puder ver essa coleção inteira numa exposição vai entender o que tem de unidade no trabalho. Você chega a pensar às vezes que as fotografias são quase todas de 2 ou 3 fotógrafos e não 20 e poucos, né? Porque você tem uma unidade, uma homogeneidade no discurso, né, que é fruto um pouco também do processo de edição, da montagem da coleção, do que foi ficando com o tempo, do que foi sendo valorizado, mas também é fruto de experiências. Por exemplo, eles têm uma foto famosa que eles estão, uns 30 fotoclubistas do Fotocine Clube Bandeirantes, na frente de um avião fretado para ir para Paquetá fotografar, né? É comum ver fotos dos mesmos lugares, fotos parecidas, né? Então aí tem uma brincadeira que é interessante chamar a atenção. Eles eram um coletivo, né? Tinham já esse formato coletivo de trabalho. Eles discutiam as ideias, discutiam os projetos, discutiam os resultados, trocavam informação. Muito similar ao processo de trabalho de muitos coletivos hoje. Eu tenho a sensação de que a fotografia modernista brasileira, assim como a fotografia subjetiva alemã, de uma certa maneira dava um basta a toda a questão social da fotografia, a sua obrigação social, né? Não todos os fotógrafos, mas na sua maioria se evitava uma discussão sobre o papel social da fotografia. Uma espécie de cansaço absolutamente compreensível e que integra essa ideia do movimento que surge no pós-guerra, né? Foram 2 longas, grandes guerras mundiais e nada mais normal que uma recessão nessa questão política da fotografia. Mas nós temos em Ademar Manarini várias obras em que se mostram casas populares, se mostra gente, porque é muito pouca a presença humana nessa coleção de fotografia modernista. Às vezes ela está na foto quase que como elemento, como uma pincelada a mais na figura, na construção geométrica da imagem, né? Como é o caso da foto das escadarias dos Jardins do Ipiranga, do José Alente, onde tem uma menina, uma jovem e uma pessoa que pode parecer o pai, a mãe ou o irmão mais velho. São 2 figuras humanas que estão inseridas no contexto daquelas linhas perfeitamente arrumadas, simétricas das escadarias do Ipiranga, né? Então a própria ausência da figura humana
já é uma declaração de não envolvimento nas questões sociais e políticas que o país vivia, né? Foi através dos modernistas, desse grupo do Fotocine Clube Bandeirante, que a fotografia ingressa no museu pela primeira vez. Foi através deles que a fotografia vai para a Bienal pela primeira vez. O mercado de arte, para mim, continua sendo um mistério, né? Eu faço as coisas que faço, as curadorias, fotografo, organizo eventos, tudo sem uma exata compreensão do sentido dessa palavra mercado. Mas o que se pode ver é que a fotografia modernista sai da caixa de fotografias, do caixote onde estavam abandonadas, para os museus, exposições, circuitos, coleções, numa velocidade incrível. E mais importante disso é que essa velocidade foi salvadora, porque sem essa valorização, muitos das obras que se podem ver hoje nessa coleção, nessa exposição que estamos produzindo, teriam sido deixadas de lado pelos familiares, pelos parentes, pelos amigos, pelos herdeiros das caixas de fotografias dos fotoclubes, né? Porque o fotoclubismo produziu muito. O volume de produção foi alto. E muitos desses materiais estão perdidos para sempre e muitos estão preservados a partir dessa coleção. Se a fotografia é arte, eu acho que é uma pergunta que é muito interessante. E primeiro porque a gente pode responder que sim, pode responder que não, porque o contexto é que dá à fotografia o seu espaço de arte ou não, né? Então vamos dar um exemplo, uma fotografia que hoje é notícia num jornal, né, tá lá com sua função retórica, alguma coisa aconteceu em algum lugar, em algum momento. Se retirada desse contexto e colocada num livro sobre história anos depois, ela é um documento. Ela não é mais retórica, ela não está falando do momento, está falando daquela coisa que aconteceu no passado, está comprovada, está documentada por isso. E ela pode, de forma mágica, acordar a arte numa parede de uma galeria, né? Então a construção do que é arte ou não na fotografia se dá muito mais no contexto do que em outros espaços da criação. Uma das grandes maravilhas dessa coleção de fotografia moderna é que é o mix perfeito entre arte e técnica, né? Entre criação e ciência, né? Então, esse é um outro legado dos modernistas, é que a obra deles é uma grande discussão entre arte e técnica.